E aí, galera? Ah, Iniciei aqui esse vídeo. A ideia era fazer uma live, mas vou fazer esse vídeo primeiramente como um teste. Como já tem um tempo que eu venho fazendo meus desenhos automáticos, e teve algumas coisas que aconteceram nesses últimos meses, muita correria na minha vida, resolvendo muita coisa, muitos problemas, e enfim. Agora estou de volta aqui no Brasil. Agora eu vou poder ter tempo novamente para estar desenhando, criando o meu conteúdo. Eu preciso desenvolver melhor a minha técnica, porque o que eu faço é desenho automático, né? É uma técnica já pré-existente, já existia, mas durante o processo de criação, eu também, em certos momentos, não é só o subconsciente, né? Essa técnica de desenho automático utiliza assim, a gente deixa levar, digamos assim, pelo momento. Você começa a desenhar e sem pensar em mais nada, simplesmente sai ali um desenho, né? Você vai rabiscando, digamos assim, e vai criando algo. E a maioria das vezes, no final, de repente, tem algumas características que a pessoa consegue identificar algum padrão. Ao menos, normalmente, o que eu gosto, principalmente nos meus desenhos, não sei como dos outros, né? Mas nos meus desenhos, o que eu gosto é que eu, às vezes, identifico um determinado padrão, vejo uma determinada imagem, uma outra pessoa já vê uma outra imagem, quando ela começa a fixar ali o olhar no desenho, começa realmente a, digamos assim, ir escaneando, né, cada parte e ali olhando bem o desenho, acaba vendo, por exemplo, teve desenhos já que eu vi coisas relacionadas a, sei lá, alguma coisa relacionada à morte, e outras pessoas de repente já viram flores, coisas desse tipo, entendeu? Um extremo, coisas totalmente diferentes. Então eu acho muito legal isso. E eu queria aproveitar também nesse vídeo esclarecer algumas coisas. Eu vou começar a estar também fazendo alguns vídeos assim, desenhando e também dialogando um bocadinho, porque as pessoas que eu conheço mais de quando eu era mais jovem, né? Eu não sou tão velho assim, mas já tenho alguns aninhos aí nas costas. E as pessoas que eu conheço, assim, já da minha adolescência, né, da infância, por eu desde cedo gostar também de pichação, eu gostar dessas coisas assim, underground também, desde cedo. As pessoas veem agora eu fazendo esses desenhos e pensam, ah, não, voltou a fazer grafite, você tá de novo fazendo pichação, grafite, essas coisas. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu, antes mesmo de começar a fazer essas coisas de pichação, quando eu era ali na fase da adolescência e tudo mais, eu já gostava de desenhar, né? Mas só que eu nunca tive um interesse específico. Eu tenho até hoje aqui revistas antigas ensinando a fazer desenho tipo de anime, né? Até hoje eu tenho aqui coisas que minha mãe comprou materiais de quando eu tinha, sei lá, ali 5, 6 anos de idade. Eu ainda tenho tudo aqui, tranquilo. Mas esse gosto, né, que veio, que eu comecei a adquirir, eu comecei a estar fazendo esses desenhos aí, desenho automático, foi que veio através da minha prática, né, e estudo de magia, né? Eu também desde cedo sempre gostei de esoterismo, mas somente aí há alguns anos atrás é que eu comecei realmente a levar mais a sério e estudando e praticando, mas só que eu vi que tinha muito conteúdo aí disponibilizado, né? Em livros e em geral na internet, em canais do YouTube e tudo mais. Eu vi que o pessoal falava muita coisa, mas na realidade, por exemplo, algumas pessoas falavam sobre, não, é, por exemplo, e que você, muita gente também, qualquer pessoa, de repente, dependendo de onde morar, de
de repente vê aí cartazes nas ruas, em postes ou em paragens de autocarro, paragens de ônibus e tudo mais, vê que de repente tem falando, faço não sei o que para atrair dinheiro, faço não sei o que para atrair amores e tal. Se a pessoa tivesse realmente esse poder para isso, tivesse a capacidade para isso, você não ia estar oferecendo assim não. Tá entendendo? Porque você já ia ter tudo que você necessita, tudo que você quer. Se você já tem tudo que você quer, digamos assim, na melhor das hipóteses, se você fosse uma pessoa muito boa, você começaria a disponibilizar isso, no caso, gratuitamente para as outras pessoas ao seu redor. Né? Você começaria a auxiliar as outras pessoas ao seu redor. Porque você já ia ter tudo o que você quer. Para que você ainda está tentando vender um serviço de atrair amores, vender um serviço de atrair dinheiro? Se você já sabe como fazer isso para você, você já ia ter tudo. Você não precisa mais trabalhar, você não precisa mais desenvolver uma atividade, né? Pra poder receber dinheiro das outras pessoas oferecendo esse tipo de serviço para outras pessoas. Você já tem o dinheiro que você necessita. Você não sabe atrair dinheiro, você já tem o dinheiro que você necessita. Se você já tem o dinheiro que você necessita e provavelmente além, para que trabalhar? Para que ainda tá servindo aos outros, né? Disponibilizando essa técnica, esse serviço, né? Um serviço, sabe, incomum, né? De dizer que vai fazer dinheiro fluir para a vida da pessoa e tudo mais, né? Se você já tem isso para você mesmo, você não precisaria mais trabalhar, tá dizendo que você ainda falar, tá espalhando, eu consigo fazer isso e não sei o que. Não, então eu vi que a maioria das pessoas que supostamente dizem que fazem magia e blá 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 blá, é tudo lixo. É tudo lixo, porque na verdade não sabem de nada, nunca tiveram uma experiência de verdade com magia de verdade, nunca viram poder de verdade. Nunca pagaram o preço para ter poder de verdade, entendeu? Então, eu comecei a explorar por conta própria. Eu comecei a eu mesmo desenvolver minha própria técnica, minha própria magia, porque eu vi que o que dizia nos livros ali, eu vi que tipo assim, a pessoa fez um livro e falou que passo a passo de você conseguir poder e ficar rico ou controlar os outros. A maioria das coisas que eu vi com relação a manipular as outras pessoas tem tudo isso aí. Livros na área de psicologia e tudo mais, livros dessa parte também ligado a tudo no geral, ligado a controle da mente, ligado a essa parte de psicanálise, mas tudo no geral ligado a realmente ali a mente, né? Se a pessoa começar a estudar alguns livros assim, de pegar livros de psicanálise, pegar livros de filosofia, entendeu? Vai ensinar a pessoa estoicismo e tudo mais, vai ensinar a pessoa a ter uma determinada postura, ter determinada atitude no seu dia a dia, né, durante a sua vida ali, que vai te levar a um caminho que você, se você tiver um determinado desejo por algo, mesmo que esse desejo, esse objeto de desejo pareça algo impossível, mas se você tem esse tipo de base de estudo, se você não precisa nem você ser formado em nada disso, nada contra quem, claro, vai mais a fundo e se forma, mas se você começar a dar uma lidinha numa coisa, uma lidinha em outra e tudo mais, né, se a pessoa tem realmente o gosto, tem realmente o interesse por isso, você começa a sua forma de agir, a sua própria postura no dia a dia, acaba fazendo com que as pessoas ao seu redor, o que você necessita, atrai, você acaba atraindo, entendeu? Porque você já realmente acaba primeiramente modificando você mesmo, a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua forma de pensar, e a partir daí, né, as coisas ao seu redor também vão se adaptando, porque certas pessoas, por exemplo, né, que você antes poderia ter uma determinada afinidade, você mesmo já começa a identificar que é desnecessário você dedicar um determinado tempo para aquela pessoa, se você poderia estar dedicando tempo para
Uma instituição, por exemplo, a depender do seu foco, da sua meta, em vez de você dedicar um tempo para um indivíduo, né, uma determinada amizade, você poderia procurar uma instituição de caridade, por exemplo, uma instituição de trabalho voluntário, algo assim, que a partir dali já iria te abrir portas, claro, que você ia estar dedicando ali também o seu tempo, mas só que esse tempo ali ia estar sendo empregado, né, com o intuito de repente, através daquela instituição, porque não é mais um indivíduo específico, né? Isso é claro, estejando claro aqui, eu só estou dando um pequeno exemplo, né? Para encerrar essa pequena parte aí da questão de um poder relacionado a algo com relação às pessoas, né? Que isso aí é mais coisa de trabalho mental, né? De você controlar a sua própria mente, ter cada vez mais conhecimento de si mesmo, né? E a partir daí você vai conseguir verificar melhores oportunidades ao seu redor, né? Que em vez de você chegar, se você tem uma certa amizade, que você a fim de semana você vai beber, sair do trabalho, vai beber, então esse tipo de atitude você começaria já a descartar e colocar coisas melhores, né, adiante, né, colocar coisas melhores na sua rotina, né, mas isso de forma praticamente já automática, a partir do momento que a pessoa vai realmente modificando a própria mentalidade, né, você vai agregando coisas melhores no seu dia a dia, né, o resto vai vindo, entendeu? Porque vai vindo novas ideias, você conhece coisas diferentes, então de repente você já conhece pessoas diferentes e uma coisa vai levando a outra, tranquilamente, né? Então, nessa parte de atrair amores, atrair coisas, se for uma questão física relacionada a pessoas, tudo que possa relacionar a pessoas, tudo isso aí a pessoa consegue nessa parte ligada a psicologia, psicanálise, filosofia, estudando isso daí, qualquer um consegue, ao menos se tiver a dedicação necessária, né? Porque é fácil você querer as coisas, querer ter, todo mundo quer algo, todo mundo quer ter algo, né? Mas tudo tem um custo, tudo tem um preço, né? Nem que seja ao menos do seu tempo, e você também tem que ter uma noção de saber quanto você está disposto, né, a pagar por esse algo que você quer. Porque mesmo que seja tempo, imagine se algo que você queira seja possível alcançar. Mas digamos que você tenha agora 20 anos, mas para você alcançar esse algo que você tenha, dure 20 anos mais, né? Então você vai estar com 40 anos quando você alcançar aquilo, né? Então você agora tem que fazer essa projeção e pensar, peraí, lá na frente, se isso não durar 1 ano, se isso durar 10 anos, se isso durar 15, 20 anos, eu estou disposto a aguardar tudo isso mesmo para chegar naquele meu objetivo, ou nem que não seja nenhum objetivo, né? E se for uma meta, simplesmente uma meta, que para dali a pessoa ainda conseguir algo a mais, né? Então se a pessoa tiver uma meta, mas se a pessoa não tiver ali uma noção de quanto está disposto, né, a dedicar para alcançar isso daí, é complicado. É complicado porque vai chegar um momento que, se você não tiver preparado para isso, quando as coisas de repente saírem do controle, se alguma coisa der errado, né, e as coisas forem, por exemplo, prolongando, né, você não vai ter digamos que a força mental necessária para lidar com todos os problemas. Normalmente, nem todo mundo consegue, né? Nem todo mundo consegue. Aí, de repente, tem que estar indo no psicólogo, né? Ou, de repente, entra numa depressão, porque tinham determinados planos, mas só que não tinham uma noção de quanto tempo estava realmente disposto a dedicar para isso daí, né? Ou também até quando o caso é dinheiro. De repente, a pessoa tem um plano ali, sei lá, uma reforma em casa. Só vai fazer uma reforma na própria casa, por exemplo, e de repente tem ali uma projeção de, sei lá, de 10 mil reais, né? E pronto, pega esses 10 mil ali e bota pra frente. Mas de repente, um pedreiro já desiste ou atrasa e não sei o que, aí tem que contratar outro já contrata, já cobra mais. De repente faz alguma besteira e tem que desfazer, tem que comprar mais material, isso e aquilo, e de repente aquilo de 10 mil passa a ser 13.
15. E aí? Se a pessoa não tinha uma margem, se a pessoa não estava já preparada ali, programada para lá, eu quero fazer essa reforma aqui, tenho 10 mil, mas, poxa, se der algum problema, vou aguardar mais um bocadinho, vou juntar mais uns 5 mil. Sei que normalmente para esse tipo de reforma, claro, né, a pessoa tem que ter feito alguma pesquisa, normalmente para esse tipo de reforma é isso, entre 8 e 10 mil ali para fazer a reforma que a pessoa deseja. Um exemplo. Mas aí coloca ali já uma margem a mais, né? Já fica ali preparado, porque caso der alguma merda, qualquer problema que acontecer, já tem aqueles 5 mil ali extra que vai cobrir e tá tudo tranquilo, né? Então, pronto. Encerrando essa parte aí, essa questão do poder, né? Que muitas pessoas que dizem que praticam magia e começam a chegar a ensinar uma técnica disso, técnica daquilo, de repente praticamente para manipular pessoas, para de repente atrair namorados, atrair mulher, isso e aquilo e tal. Muitas vezes é só isso mesmo, ou engenharia social, né, forma de falar, tal, né, eles começam a ter sessões com as pessoas, conversam com as pessoas e dá certas dicas ali de como a pessoa agir, mas chega, mascara tudo para poder dizer que é, né, alguma coisa ligada à magia e pronto, né, porque quem tem esse poder de verdade, né, primeiramente que tem hierarquias, né, nem todo mundo consegue atingir um determinado nível, né, de ter um contato realmente mais direto com alguma entidade que possa realmente proporcionar algo, né? Mas tem hierarquias, entendeu? E a grande maioria das pessoas não chega a passar sabe? Não. É isso, porque é só a pessoa raciocinar um pouquinho. Qualquer um que tenha um mínimo de interesse ligado à magia, é só raciocinar um pouco. Com tantos livros que tem aí disponíveis com facilidade na internet, se você fizer qualquer busca e tudo mais, se você, na maioria dos lugares, principalmente aqui no Nordeste, né, você tá passando, facilmente você vê plaquinhas falando negócio de búzios ou tarô e não sei o que. Se isso daí proporcionasse realmente algum benefício real para as pessoas que utilizassem isso daí, né, não iria existir mais pobreza aqui, sabe? É o mínimo. Quem tem um mínimo de raciocínio, não iria existir mais pobreza nem no mundo. Olha a África, com toda a riqueza que tem lá em minérios e etc. E muitas outras coisas que eu desconheço. Gente, todo mundo sabe que lá tem, eu acho, se não me engano, a santeria, tem muitas coisas, eu não lembro se o candomblé, eu acho que o candomblé parece que é aqui do Brasil, enfim, eu não lembro mais direito dessas coisas. Mas a raiz de muitas dessas coisas assim foram lá na África, né? E eles, e sabe de tais magias disso, e magia daquilo, e faz isso e faz aquilo, e bererê barará e tal, beleza. E olha a pobreza que tem lá, meu. Olha a pobreza que tem lá, entendeu? E falam sobre riquezas e isso e aquilo. E olha a pobreza que tem lá. Então, se realmente a pessoa soubesse fazer alguma coisa e tivesse essa facilidade de ter um poder, isso e aquilo, não ia existir pobreza não, pô. Entendeu? Porque, sabe, é muito ridículo a pessoa acreditar que realmente qualquer um tem acesso a isso, entendeu? Muito ridículo. É o cúmulo do cúmulo, né? Então, sim, existe, né? Tem como a pessoa ter um determinado poder ligado à magia e adquirir certas coisas. Mas tem um preço a se pagar, né? Tem um preço a se pagar. E principalmente para que a pessoa tenha isso de forma duradoura, né? Não só é a questão do preço a se pagar, como também as entidades em que você vai estar ali entrando em contato, né? Elas, digamos ali, têm o seu próprio digamos, meio que um jeito, sabe? Tem como eu posso... Qual é a palavra? A palavra me escapou agora aqui da mente. Tem a sua personalidade, digamos assim. Cada um tem a sua personalidade, né? Principalmente, de repente, se a pessoa estiver lidando com demônios ou, sabe? Nesse sentido, né? O que chamam de coisa de esquerda, que não existe nada disso, né? Na verdade, falam tem essas besteiras de falar de esquerda, direita, meio. Tudo isso pra mim, isso não importa. Tá entendendo? Isso aí
simplesmente pequenas palavras para poder identificar certos atributos, certas como eu posso dizer, algumas possibilidades que você, através de um determinado tipo de castas, não, a palavra não é casta, um determinado segmento, né, um determinado segmento ali, que de repente você escolha se vai lidar com espíritos ou whatever, entendeu? Ou demônios, né? Então, se você for escolher um determinado segmento ali, aí dizem, não, isso é esquerda. Aí você for escolher outro segmento e falar, não, isso é direita, né? Enfim, mas isso tudo são denominações ali para, se a pessoa tiver com uma determinada dificuldade para lidar com isso daí, facilita, né? Para alguém que queira iniciar, tal, facilita. Mas tudo isso é só... Não importa. Na verdade, isso não importa, entendeu? Eu poderia chegar, adentrar mais nessa parte, dizendo o porquê não importa, mas só que isso aí talvez fique para algum outro vídeo. No momento eu não é o foco isso. Mas só que só pra dizer que eu passei esses últimos tempos aí estudando cada vez mais magia, e depois vi que o meu caminho, o que eu iria estar realmente fazendo, e é coisa que eu praticamente desde pequeno já fazia sem saber, era a magia do caos, né? Então, aí eu não vou explicar aqui agora o que é magia do caos, que é facilmente qualquer um mete aí no Google, se tiver interesse vai saber, né? Mas pronto, poxa, eu peguei o caderno aqui que eu ia estar desenhando e falando, mas agora esse vídeo vai ficar mais somente para realmente dar essa explicação. Então, aí eu comecei a estar fazendo a magia do caos, né? Mas só que assim, no começo não adiantava nada, entendeu? Não adiantava nada. Mas como eu também... Agora já não. Agora eu dei uma pausa porque foi muito intenso esses últimos tempos aí, esses últimos anos. Mas eu tava também fazendo muito teste utilizando psicoativos, né? Eu tava seguindo, como dizem, o caminho do psiconauta. Então eu fiz muitas experiências utilizando aí substâncias conhecidas e substâncias totalmente desconhecidas, substâncias praticamente recém descobertas, né? O que chamam de research chemicals. Eu tenho acesso fácil a esse tipo de coisa. Qualquer um que saiba, tenha skill, né, de pesquisar coisas na internet, consegue hoje em dia. E não só hoje em dia, né, mas pronto. Se a pessoa tiver uma certa habilidade de fazer pesquisa na internet, consegue ter acesso praticamente a qualquer coisa. Então eu comecei a comprar algumas coisas assim, e além dos testes que eu fazia para poder cada vez mais ir compreendendo melhor a minha mente e compreendendo melhor a mim mesmo, né? Eu comecei também, eu tive a ideia de, pera lá, será que, como eu sei que também que tem muita coisa que dizem que é magia, mas não é magia, né? Mas dizem que é magia, eu sei que é coisa simplesmente mental. O que será que vai acontecer se eu começar a utilizar essas substâncias? Porque eu tinha tudo isso, eu ainda tenho algumas anotações, mas o meu foco era mais em ter uma noção, um controle de quanto eu estava utilizando de cada substância por semana, por dia, né, por mês. E porque às vezes também eu fazia algumas misturas para poder ver também os resultados que iriam dar. Então depois eu tive a ideia de chegar e pera lá, o que é que será que vai acontecer se eu começar agora a testar, a colocar a magia do caos, né? Colocar as técnicas que eu estava criando, porque eu deixei os livros de lado. Eu peguei o básico apenas. Peguei o básico, porque depois eu vi que com o básico, praticamente aquele básico que tinha ali, era já o que eu fazia, tipo, desde, sei lá, uns 6 anos de idade, porque eu fazia coisas... Eu sempre gostei de coisa ligada à fantasia. Então eu começava a fazer certas magias desde criança, mas só que eu não sabia que aquilo ali... não é que eu não sabia, mas eu não acreditava de verdade naquilo, sabe? Eu falava, eu fazia certas coisas,
mas era mais como uma brincadeira para tentar assustar as outras pessoas, né? Porque eu assistia filmes de terror desde pequeno, etc. Então eu fazia esse tipo de coisa porque eu gostava de ver o pânico em muitas outras pessoas, entendeu? Que acabavam acreditando. Mas eu agora, mais velho, né? O que é que eu fiz? Eu comecei a fazer já com o básico que eu aprendi. Eu comecei a colocar mais a intenção de realmente querer que aquilo fosse real, né? De fazer as coisas com intenção, né? Porque o que importa é a intenção, né? Se uma pessoa te diz, eu vou te matar, não, mas dependendo da intenção da pessoa, você sabe que pode ser simplesmente ali uma brincadeira. Pode estar uma brincadeira, acontecer alguma coisa ali, eu gosto de jogar videogame, por exemplo, aí tá ali jogando com o outro, um fez uma cagada, o outro, que merda, vou te matar. Aí da boca pra fora, né, uma expressão como dizem, né. Então, depende da intenção da pessoa. A mesma coisa é pra essa parte ligada à magia, né. Poxa, o vídeo supostamente era pra ser um vídeo rápido, mas qualquer coisa, não sei, talvez eu divida esse vídeo, eu não sei, vamos ver como é que vai ficar depois. Mas eu precisava já realmente fazer um vídeo assim, explicando essas coisas, porque dá uma pausazinha nisso aqui agora, porque que, como eu comentei no início, muitas pessoas estavam me perguntando, acho que eu cheguei a comentar isso, muitas pessoas me perguntavam ali, pessoas da infância e juventude e da minha adolescência, não, você tá fazendo isso porque você tá voltando a pichar e tudo mais, mas só que, né, isso, né, não é, não, a maior influência, né, foi devido a essa jornada que eu tive, né, essas experiências que eu tive mais recente agora, né, essas experiências que eu tive mais recente, né, então, e assim, muitas pessoas não compreendem, né, que isso não é algo simples, né, pode parecer um rabisco, como já tiveram pessoas que me falaram, isso é só um rabisco, pronto. Eu chamo às vezes os meus próprios desenhos de rabisco, mas como eu falei, depende, tem a intenção da pessoa, de como a pessoa fala, né? E quem me direcionou essas palavras assim falou como se isso fosse que meus desenhos eram só, tipo assim, uns tracinhos qualquer e tal. Mas com esses tracinhos e qualquer e tal, né? Supostamente, de quem a outra pessoa falou, né? Eu já consegui ter acesso a coisas que elevaram não só a minha consciência, como minha realidade em si para outro nível. Mas só que tá aí agora o X da questão. Que a partir do momento que você vai praticando magia e tudo mais, quando você consegue ter um contato real com o poder de verdade, você percebe uma coisa, que isso você infelizmente já era, você passa para uma outra realidade, é um outro patamar, então você não tem um círculo de amizade que você tinha, pessoas que você conhece e tal, você não pode mais compartilhar isso com essas pessoas, por quê? Porque isso abre determinadas portas e fecha determinadas portas também, entendeu? Então nem todo mundo tá apto para isso. Então você, infelizmente, é uma coisa que acaba sendo um pouco solitário, um pouco não, muito solitário. Eu sofri muito, principalmente esses últimos meses, a pessoa sofre bastante, entendeu? Porque não tem bem com quem você compartilhar essa informação, porque praticamente, principalmente com as coisas que eu acabei vendo e vivenciando, né, e tal, durante esses últimos anos, não dá pra falar isso com qualquer um, é muito difícil, é bem limitada a quantidade de pessoas que você possa compartilhar isso, e ainda assim, para você ter contato com uma pessoa que você possa compartilhar esse tipo de conhecimento, pelo menos, infelizmente pra mim, eu não tenho bem com quem eu possa compartilhar isso daí, entendeu? Porque pessoas que eu tentei comentar um pouco, tentei conversar ali, pessoas que até já tinham maiores conhecimentos do que eu, antes de eu começar a fazer esse tipo de coisa, eu vi que quando eu comecei a falar foi pesado demais para as pessoas, entendeu? Ali já... E a pessoa começa a ver que realmente tem influências negativas na vida da outra pessoa se a outra pessoa não estiver preparada para aquilo. Então é um caminho solitário. Então você tem que também pensar duas vezes. Se você for querer fazer isso por conta própria, né?
não for querer ir é aquela, Maria vai com as outras, se não querer ir, quem gosta, por exemplo, dessa parte mais ligada à bruxaria, se não for entrar num coven, é, porque também tem que ter tem que ter aí uma noção, né, de que também quando a pessoa se junta a um coven, quando a pessoa, quem vai para terreiro e tudo mais, também ali já não é mais só você. A experiência que você vai estar tendo ali é uma experiência compartilhada. Então, algo que, por exemplo, supostamente talvez fosse para ser liberado para você, você está tendo em contato com outras energias que aquelas outras pessoas possam estar ali também, ou já abertas, ou até já manipulando, já entrando em contato previamente. Então, quando você vai para quem frequenta essas coisas, terreiro, ou quem anda em covens, isso e aquilo, você começa a estar também compartilhando, né, a energia, coisas que as entidades ou espíritos, normalmente é só espíritos que esse pessoal entra em contato aí, você vai estar também se abrindo, né, portas, digamos assim, brechas dentro da sua própria realidade, dentro da sua vida, né, para esse tipo de coisas que eram das outras pessoas ali, coisas que as outras pessoas estavam atraindo para elas, de repente vai para você também, né? Então, pessoal, eu não sei se eu vou remover isso aqui, eu tava procurando como era ali, como eu tô sem PC, infelizmente por enquanto eu tô sem PC. Esse vídeo aqui, eu senti a necessidade de fazer esse vídeo assim, dando uma explicação. Mas eu não tinha ainda um cenário aqui, nem nada preparado, e não tava a fim de ir pra rua, tá gravando coisa na rua. Então eu gravei aqui em casa mesmo, e simplesmente coloquei aqui um paninho roxo aqui no grau, e pronto. Aqui tava meio arrebentado aqui, a parede aqui, meio destruidinha. Eu não sei se eu vou melhorar, colocar essas coisas de fundo, mudar o fundo, alguma coisa assim, não. Se vacilar, vou deixar assim mesmo e pronto. Vai ficar uma coisa bem improvisada mesmo, mas não tem treta não. Esse vídeo era só um vídeo que não sei se eu vou colocar logo no canal do YouTube, porque eu pretendo botar pra frente o meu canal do YouTube pra, em breve, né, quando eu for desenhar, ter uma parte focada, uma câmera, né, focada na parte do desenho, outra câmera deixando assim também mostrando no meu rosto, porque já teve pessoas também que viram certos desenhos meus que eu, por exemplo, peguei no Lightroom, o Adobe Lightroom, simplesmente inverti cores, né, deixei, por exemplo, em preto e branco, e as pessoas pensavam que eu tinha pego um desenho de uma outra pessoa qualquer, eu tinha pego uma coisa qualquer e escaneado, porque ficou parecendo, né, que tinha sido escaneado. Isso que eu tinha escaneado, né? Outros chegaram, viram esse desenho meu, poxa, eu acho que eu já vi isso em outro lugar, né? Porque eu simplesmente coloquei a foto, eu não costumo assinar as coisas, né? Não é uma coisa que eu gosto de fazer, pronto, eu não gosto de chegar e colocar lá, sei lá, meu nome ou minha tag mesmo, apelido N ou mestre N, eu não